Recentemente, tivemos a triste notícia do falecimento do ator Ricardo Kurosaki, o nosso eterno Jaspion. Mas, o que foi o Jaspion para a nossa geração? Eu não sei você, mas para mim, foi o maior super-herói da minha infância. E até hoje, para mim, quando se fala em super-herói, é Jaspion que vem na minha cabeça na hora. Claro, não só o Jaspion, como também os outros personagens de Tokusatsu que marcaram a minha infância. Mas, sem dúvida alguma, o Jaspion foi e é o mais importante para mim quando o assunto é super-heróis. E hoje, retornando às atividades do canal, depois de algum tempo que eu não dava as caras por aqui, eu resolvi fazer essa homenagem contando resumidamente o que foi e continua sendo o Jaspion para mim até hoje. Então, fica aqui comigo que lá vem a vinheta. Muito bem, então. Meu nome é Gerson, o Guerreiro Nerdola. Por quê? Todo Nerdola raiz é um guerreiro. E para você que acredita no meu trabalho, deixando o seu like, a sua inscrição e o seu comentário, aí vai, meu muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. O Jaspion não foi o primeiro Tokusatsu que eu conheci na infância. Diferente de muitos, o meu contato com o Tokusatsu na infância foi um pouco diferente. Porque antes de me conhecer Jaspion, eu conheci primeiro Cybercops, Kamen Rider Black e o RX, o Inspector e até a Patrine eu assisti na Manchete. E o Jaspion eu só fui conhecer quando foi reprisado na Record, assim como Flashman, Charivan, Machine Man e Changeman e também Google Five. Na verdade, eu assisti a maioria dos Tokusatsu que foram exibidos nos anos 90, seja na Manchete ou nas reprises da Record e também na Gazeta. E alguns que eu não peguei na época, eu conheci já como adulto. E apesar de eu gostar de todas essas séries e de hoje em dia eu também conhecer e curtir outras séries Tokusatsu que não passaram no Brasil, não há como negar que o Jaspion é o mais importante para mim, não só em termos de Tokusatsu, como em termos de super-herói em si. Porque, é claro, eu já conhecia heróis da Marvel e DC, como Homem-Aranha, Batman, Superman e entre outros. Só que eu via esses personagens principalmente em séries animadas ou filmes que passavam na época. Porque, para ser sincero, quadrinhos nunca foram a minha praia. E os desenhos eram até legais, né? E eu gosto muito também. Só que Tokusatsu, e principalmente o Jaspion, é uma coisa muito diferente. Você via a ação, as lutas, as explosões, os figurinos, os monstros e tudo mais. E tudo parecia real. Porque tinha uma coreografia de luta, tinha efeitos reais, explosões, figurinos, armaduras, tinha atores, pessoas reais fantasiadas, o que era muito diferente de um desenho animado. E até comparando com os filmes, o Jaspion, assim como os outros Tokusatsu, a história tem um ritmo mais frenético, tem bastante diálogo sim, mas tem ação, tem luta, tem explosão, tem sempre alguma coisa acontecendo que prende a sua atenção. Principalmente quando você é uma criança dos anos 90. Pra mim, chamava muito mais atenção do que a ação de um desenho animado, por exemplo. Por isso, que quando os animes surgiram, quando ainda tinha muito Tokusatsu rolando, eu era um pouco relutante em mudar do Tokusatsu pro anime. Tanto que eu só vim assistir e gostar de anime como Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball Z e tudo mais, já bem depois dessa época, quando eu já tinha mais idade. Mas, apesar de gostar muito de Dragon Ball e Cavaleiros e outros animes que eu assisto hoje em dia, o Tokusatsu pra mim
vem em primeiro lugar. E tudo isso se deve principalmente ao Jaspion. Claro, Jaspion não é uma série perfeita. Ela tem os seus problemas. Tem furos de roteiro, principalmente no final da série. E hoje em dia, assistindo como adulto, sinceramente, eu acho os primeiros episódios do Jaspion um pouco fracos. Não que sejam ruins, mas aquela fase onde o Jaspion é meio brincalhão e às vezes até meio bobão, e que ele fica brigando com a Henri, eu acho um pouco forçada. Na minha opinião, a série em si começa a ficar melhor depois do 12º episódio, que é o episódio A Profecia, onde o Jaspion conhece uma mulher vidente que fala para ele sobre o pássaro dourado. E é aí que começa a história principal da série. A procura do Jaspion pelo pássaro dourado, e tem a chegada dos quadridemos e começam as lutas memoráveis do Jaspion contra vários vilões icônicos. E também a série passa a ter um clima mais sério. Mas Jaspion está longe de ser uma série perfeita. E é curioso quando a gente para pensar nisso, porque em termos de regularidade dos episódios, séries como Kamen Rider Black, Charivan e Metalder chegam até a ser melhores do que o Jaspion. Mas aí você vai me perguntar, mas você está dizendo que o Jaspion é o seu personagem mais importante de Tokusatsu, mas ao mesmo tempo está dizendo que Kamen Rider Black, Charivan e Metalder são melhores. Como assim? É que eu analiso as coisas como um todo. Se eu deixar o coração de fã e o saudosismo de lado, sim, essas séries são melhores. Mas, quando eu digo isso, é em termos de história, de regularidade nos episódios e entre outras coisas. Mas, em termos de personagem, o Jaspion foi muito mais marcante. Jaspion tem mais episódios e lutas memoráveis, como a luta do Jaspion contra o Zampa, a luta contra o Moço Bogan e o Aiga, a Bruxa Galáctica Kyusa, os ninjas espaciais, as intrigas e planos que o Magaren e o Satangos preparavam contra o Jaspion, a luta final do Jaspion contra o Magaren, além de várias outras lutas e vilões memoráveis que foram aparecendo ao longo da série. Tinha episódios dramáticos, como o episódio O Monstro do Século, que é o episódio do Monstro Sion. Em O Cardápio Infernal, quando o Jaspion luta contra a Mia crescida, que só depois a gente descobre que é um monstro disfarçado. Além de outros personagens carismáticos, como a própria Mia, o Edin, a Henri, o Boomerman, o Coco, o Namagederaz e a família Nambara. E claro, não tem como falar de Jaspion sem falar do gigante guerreiro Dylion, que diferente das outras séries que também tinham robôs gigantes, o Dylion era muito mais carismático. Ele lutava contra os monstros e contra o próprio Satangos na base da porrada. Girava, dava cambalhota, voadora, rolava com o monstro no chão. Ele parecia um lutador de WWE. Ele se comportava quase como se fosse um personagem, como naquele episódio, o contra-ataque de Dylion, onde o Dylion, que estava recuperando suas forças, vem sozinho, ele bate no monstro e salva o Jaspion. Só que uma coisa curiosa sobre o Jaspion é que várias vezes, ao longo da série, ele demonstrou que não dependia 100% do Dylion para enfrentar os monstros gigantes. Tinha episódios em que ele ia pro combate contra o monstro gigante e só chamava o Dylion em último caso. Isso ficou evidente no episódio Retorno Satânico, onde o Jaspion, sem poder contar com o Dylion, enfrentou e derrotou o monstro Batroguês sem o Dylion. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a trilha sonora de Jaspion. Tanto as instrumentais como as cantadas
são trilhas sonoras icônicas que marcaram nossa infância. Só de ouvir uma das músicas, você já lembra de alguma cena, alguma luta, alguma fala marcante. E mesmo a gente não sabendo falar japonês, quem cresceu assistindo Jaspion sabe cantar as músicas, sabe cantar o tema do Dalion, sabe cantar a abertura e entre outras músicas que tocavam nos episódios. Eu acho que o Jaspion, como personagem, para o Brasil, tem a mesma importância e relevância do Chaves. Apesar que o Jaspion não foi tão reprisado pela TV como o Chaves foi. Mas eu poderia estar errado, mas eu acho que se eu fosse listar 3 dos personagens mais importantes para o Brasil, eu diria que é Chaves, o Pica-Pau e o Jaspion. Porque esses 3 personagens, cada um do jeito deles, foram os que mais influenciaram a nossa cultura pop. E principalmente para quem cresceu nos anos 80 ou 90. E o sucesso do Jaspion influenciou a popularização da cultura pop japonesa no Brasil, não só nos tokusatsu, como nos próprios animes que vieram depois. E uma coisa que chamou muita atenção nesses últimos dias foi toda a comoção nacional com a notícia da morte de Ricardo Kurosaki, com grandes portais de notícias e até reportagens em telejornais falando sobre isso. Algo que me lembrou muito a época da morte do Roberto Bolanhos, que é o Chaves, né? E deu para ter ainda mais essa noção da importância de Jaspion para o Brasil. Gente que nem sequer conhece a palavra Tokusatsu, conhece, gosta e se lembra com carinho do personagem. E até familiares e amigos que não necessariamente são fãs do personagem vieram falar comigo, sabendo que eu gosto, vieram falar sobre a morte do ator e tudo mais. Então, vai parecer até um exagero da minha parte e muitos podem até não concordar, mas eu arrisco a dizer que quando se trata de super-heróis, o Jaspion vem em primeiro lugar no Brasil. E fica ligado no canal, porque eu vou falar muito mais coisas sobre Jaspion e outras séries tokusatsu, tanto as que passaram no Brasil como as inéditas. Agora, eu voltei a todo vapor e o canal Guerreiro Nerdola vai voltar a ser atualizado, sempre relembrando raridades e momentos marcantes da cultura pop que marcaram a nossa infância e outras curiosidades. Por isso, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário falando sobre o Jaspion, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, sobre como você recebeu a notícia da morte do Ricardo Kurosaki e tudo mais. E compartilha esse vídeo com a galera, os amigos de infância, do grupo da família e tudo mais. E é isso, o Guerreiro Nerdola vai ficando por aqui. Mas não se esquece que todo Nerdola raiz é um guerreiro. Valeu!